como já falamos, vamos trabalhar aqui esse trimestre num viés mais expositivo, né, mais detalhando algumas coisas do livro de Ruth, de Esther, garimpando ali algumas riquezas para nós. E nós vamos ver que toda história, na verdade, ela tem assim várias perspectivas, vários pontos de vista, né? Várias facetas. Se eu contar uma história aqui para os irmãos, seja uma história simples, mas ao contar essa história para vocês, e se eu pedir assim, olha, eu queria que vocês apontassem nessa história que eu contei, pontos de vista diferentes, cada um apresente aí, por favor, a sua perspectiva, a forma como você captou aí essa história. Nós iríamos ter vários pontos de vista diferentes. Dentro de uma mesma história, vários pontos de vista diferentes. Um ia abordar uma perspectiva, outro ia abordar uma outra perspectiva, e nós teríamos várias, né, dentro de uma mesma história. Então, a escola dominical também trabalha nessa dinâmica. Nós vamos trabalhar o livro de Ruth, o livro de Esther, na perspectiva do Deus que governa todas as coisas, né? Na perspectiva do Deus que governa o mundo. Então nós vamos ver que tudo aqui, dentro dessas histórias de vida dessas mulheres, vai estar realçando o lado da intervenção de Deus, da interação de Deus, do governo de Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, tá bom? Então essa é a linha que a gente vai seguir. Nós já estudamos, já tivemos contato com os livros de Ruth e de Esther por várias vezes na nossa caminhada e talvez em outras vezes uma outra abordagem. Nesse caso aqui é justamente com essa abordagem aí desse Deus que governa o mundo, né, e que usa pessoas das mais improváveis, né, e pega essas pessoas, trabalha nessas pessoas, capacita essas pessoas e faz com que elas correspondam a planos grandiosos, né, relacionados à obra de Deus. Pessoas que de repente não tinham condições nenhuma, de repente cumprem demandas de uma grandeza, né, assim, incomparável. Tudo isso por conta desse Deus que capacita, que faz acontecer na vida das pessoas, né? Então a gente vai ver aqui, já começando, não sei se a gente tem a imagem aqui, como é começo de trimestre, vamos começar pelo começo, né, a capa da revista. Nós temos ali duas imagens sobrepostas, nós temos uma imagem, a anterior, que é a imagem de uma coroa e um manto, né, representando ali a realeza, e a imagem posterior nós temos um campo de cereal, trigo ou cevada. E essas duas imagens, elas falam muito, né? A primeira imagem, ela tem uma conexão logo imediata com Esther, porque Esther foi alçada à condição de rainha, ela era uma escrava e foi levada à condição de rainha. Então, por causa disso, está aí essa coroa, esse manto, mas também a gente vai ver que esse manto e essa coroa de alguma forma tem a ver com Ruth, embora o contexto de Ruth, contexto imediato de Ruth, fosse a agricultura, né, fosse ali os campos de cereais, onde ela respigava o que sobrava da colheita para poder se alimentar, mas a gente vê que, embora o contexto imediato de Ruth fosse o campo, o contexto um pouco posterior da vida dela também foi a realeza, porque ela se tornou bisavó do rei Davi, né? Então, a realeza está presente nas duas histórias. Uma de uma forma bem evidente e outra de uma forma mais indireta, né? Então, a gente percebe aí, olhando por essa ótica do Deus que governa o mundo, a gente pode perceber que esse Deus, o poder dele, a intervenção dele, a ação dele, perpassa desde as camadas mais singelas da sociedade, são aqueles rurícolas, né, aqueles que trabalham no campo. Ele
ele vai lá e ele trabalha na vida dessas pessoas, e interage com essas pessoas até os postos mais altos de uma nação, lá no trono, né? Lá na realeza. Então, Deus, de fato, a gente vê por essa imagem que Deus tem o governo de tudo, né? Deus, ele é o dominador de todas as coisas. E não há ninguém que passe desapercebido aí diante desse Deus, tá bom? Então vamos lá começar aqui a nossa reflexão aqui mais direcionada, mais, né, focada na lição de hoje. O tema, nós já vimos aí, duas importantes mulheres na história de um povo. E eu queria aqui fazer uma reparação histórica, né? É o meu ponto de vista, não estou aqui dizendo que o comentarista está errado. Eu entendi perfeitamente ele ter colocado esse título, duas importantes mulheres na história de um povo, porque, na verdade, elas são as protagonistas de suas histórias, por isso que os livros levam os seus nomes, mas eu gostaria, por conta própria, né, sem querer aqui usurpar a ideia do comentarista, mas eu queria acrescentar uma terceira mulher nesse contexto aqui. Eu diria assim, 3 importantes mulheres na história de um povo. Gostaria de acrescentar Noemi, né? Noemi foi fundamental para que Ruth pudesse ser quem ela foi e pudesse chegar aonde ela chegou. Foi a história de vida, foi o testemunho, foi o comportamento de Noemi que fez com que Ruth se apaixonasse pelo Deus de Israel, se interessasse pelo rei, pelo Deus de Israel. Então, Noemi tem muito aqui, é muito importante em todo esse contexto, né? E as próprias estratégias. Isso. Para ela conquistar Boaz, foi Noemi que deu. Noemi, né? O pastor Eliseu, ele sempre comenta aqui, quando ele está falando sobre aquela pregação de Pedro, quando Pedro pregou e 3.000 almas, né, aceitaram a Jesus, aí o pastor fala assim, olha, Pedro ganhou 3.000 almas, quem ganhou Pedro ganhou 3.001, né? Então, há de se levar em conta a pessoa que está por trás de tudo isso, né? E Ruth foi quem foi, claro, tinha todo o planejamento de Deus, a gente não está querendo tirar, e é fundamental, né? Deus não pode tirar ele do contexto, mas humanamente falando, Noemi que foi o pivô de tudo isso que aconteceu. E aí, queridos, pensando nessa palavra do pastor Eliseu, quando Pedro pregou e ganhou 3.000, e quem ganhou Pedro... foi lá... Para Ruth chegar, né, tomar aquela decisão, elas ainda estavam lá, né, pelo que consta na história, elas estavam em Moabe ainda. E Ruth já decididamente dizia assim, o meu Deus é o teu Deus, né? Meu povo é o teu povo, o meu Deus é o teu Deus. Ela não dizia assim, olha, o meu Deus, o teu Deus será o meu Deus, né? O teu Deus... eu tenho uma simpatia, pode ser que ele venha a ser o meu Deus. Não, ela diz assim, o teu Deus é o meu Deus, né? Isso é poderoso. Convicção, já teve uma conversão a partir do convívio com uma serva de Deus, uma mulher que estava lá em outra terra, e aquilo ali Deus já entrou ali, né? Já trabalhou. Então, às vezes, queridos, essa questão aqui de Pedro, que me veio à mente agora, né, que quando seu irmão André, lá, a gente tem esse texto aí em João capítulo 1, lá para o verso 40, quando André, que era ainda um discípulo de João Batista, irmão de Pedro, de Simão, André estava ali junto com João Batista, e de repente Jesus estava passando, e João falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento, André e um outro discípulo, que a Bíblia ali não menciona o nome, eles tiveram a curiosidade de ir
em direção a Jesus. Deixaram João Batista e foram em direção a Jesus. Onde é que o senhor mora e tal? Não, vem comigo, vem e veja. E aí a gente percebe que depois que André teve aquele primeiro contato com Jesus, André, como que, vamos imaginar assim, ele saiu correndo para casa e lá ele encontrou o seu irmão Simão, seu irmão Pedro, e falou assim, ó, venha comigo que nós encontramos o Messias, né? Então André trouxe Pedro para Jesus. E ali, quando Pedro chega, foi ali que o nome de Pedro passou a ser Pedro de fato, porque era Simão até então, e Jesus falou assim, olha, tu serás chamado de Pedro, né? E ali que houve esse encontro, e a partir daí muitas coisas começaram a acontecer na vida de Pedro. O ministério de Pedro tomou a envergadura que nós conhecemos, no entanto, o ministério de André foi tímido. O que a gente vê de André foi basicamente, na Bíblia, basicamente esse momento em que ele traz Pedro para Jesus, né, para a presença de Jesus, e o outro momento foi aquele lá dos 7 pães, dos 2 peixes, que é ele que pega das mãos do menino e entrega para Jesus. E já praticamente não se ouve mais falar de André. Mas tudo que Pedro fez, cada milagre que a própria sombra dele realizou, cada mensagem que ele pregou e que foi um objeto de conversão de almas, tudo que Pedro fez, de certa forma, está diretamente relacionado com aquela atitude de André, quando foi lá e trouxe Pedro para a presença de Jesus. Então é muito importante nós estarmos atentos a isso. Quem nós somos hoje e quem foi o agente que nos colocou na condição que nós estamos hoje. Pastor Eliseu, por exemplo, cada pessoa que chega aqui na ADEPAZ para ser ovelha dele, na verdade, tem aí a mão do irmão Edson Moreira, tem a mão da irmã Asmi, né? Cada ovelha que chega diz... Hã? Sim, aí, né? Está na origem. Está na origem. Então, diz respeito a outras pessoas também. Né? E é por isso que eu faço questão de inserir Noemi aqui nesse contexto tão abençoado. Certo? A nossa lição aqui, a nossa introdução, ela começa falando aqui que Ruth e Esté são os 2 livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Eu vi algumas pessoas comentando que são os 2 livros da Bíblia que são femininos, né? 2 livros femininos. Eu até entendo nessa expressão, mas pode dar a ideia de que são livros voltados apenas para o público feminino, né? Quando você fala assim, são livros femininos, pode passar essa ideia de que basicamente não tem nada que interesse ao público masculino. Mas nós vamos ver que não, né? São livros que têm o nome de 2 mulheres, que tem a história de 2 mulheres, mas esses livros eles contam essa história a partir de virtudes que essas mulheres apresentaram e que essas virtudes elas são também compatíveis com o homem. Né? Então nós temos aqui, por exemplo, fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus, disposição de servir. Essas virtudes espirituais e morais que essas mulheres apresentaram e que, na verdade, foram essas virtudes que as levaram aonde elas chegaram, elas são para nós também, para homens, né? Então, o livro tem nome de mulher, os livros têm nomes de mulheres, mas a tônica aí da história é para todos nós. Tá bom? Exatamente, a gente vai justamente aprofundar isso aí, hoje e também nas outras lições, mostrando que o nosso Deus ele não tem esse lado misógino que hoje falam muito aí, né, que deixa... Ele usa quem ele entende por bem que deve ser usado para um determinado propósito.
Se para aquele propósito ele entende que deve ser uma mulher, a mulher deve ser usada, ele vai usar a mulher e ponto final, ele é Deus, é ele quem governa, né, todas as coisas, né? Deus usa os obedientes. Se obedeceu, se você for obediente ao Senhor, se você testemunhar que o Senhor como ele nos manda ser, ele usa. Pode ser quem for. Quem for. Irmãos, Deus usou até uma jumenta, né? Claro que a gente não vai comparar aqui as coisas, mas Deus usou até uma jumenta. Tem uma historinha, né, dessas aí, ilustração, que os irmãos já devem conhecer muito bem, de uma irmã que, serva de Deus, mulher consagrada mesmo, ela estava passando uma dificuldade muito grande, a despensa dela estava vazia, não tinha nada para comer, e ela foi orar, conversar com Deus, Senhor, chega porque está difícil, não tem nada aqui em casa, está tudo vazio, as panelas vazias. E aí ela orando, daqui a pouco chega alguém lá fora, bate palmo, e ela vai atender, e a pessoa que chega lá com uma cesta básica, né, um saco assim, cheio de mantimentos, fala assim, olha, eu tô vindo aqui em nome de Satanás. Eu estou vindo aqui em nome de Satanás. Porque se você está passando essa necessidade aí, o seu Deus não provê, então eu estou vindo em nome de Satanás. Aí ela pegou aquilo ali, recebeu, abraçou e disse, ô Senhor, tu usas até Satanás para abençoar os teus filhos. Tu usas até Satanás para abençoar, para trazer a resposta para os teus. Então, irmãos, esse Deus é o que tem todo o governo, né? Usa quem quer que seja o menino, homem, mulher, quem ele quiser, ele vai usar. Vocês fiquem à vontade aí, tá? Para fazer seus. Para mim, a aula só tem sentido aí se todo mundo tiver participando. Essa lição ela é uma lição assim mais voltada para uma apresentação geral. É mais uma lição panorâmica, né? É até um pouco complexo aqui para a gente, porque à medida que você, de repente, escolhe um assunto e procura se aprofundar, você vai estar invadindo aí, um pouco mais à frente, uma aula que, de repente, é específica sobre esse ponto. Então, é um livro mais de apresentações, e a gente vai aqui ver um pouco das histórias dessas mulheres, começando aqui pela história de Ruth, e essa história está inserida ali no contexto do livro dos Juízes. Foi um tempo muito difícil para Israel, sobre vários aspectos, um tempo que trouxe até fome na casa do pão, né? Porque Belém, o lugar onde Noemi morava com seu esposo, com seus filhos, Belém significa casa do pão. E o contexto ali foi tão difícil, a apostasia, né? O comportamento do povo de Deus foi tão difícil que Deus permitiu que viessem algumas dificuldades, né? Deus que havia prometido que iria inserir o povo numa terra que mana leite e mel, e que aquele povo, se obedecesse, teria sempre vida boa, mas por conta do comportamento desse povo vieram tempos difíceis. E o tempo dos juízes foi bastante complicado, com muitos inimigos, né, invadindo ali, subjugando o povo de Israel. Então houve dificuldades tanto políticas, como também no próprio clima, e estava tendo fome ali em Belém. Então havia uma família ali, o pai de família, chamado Elimeleque, que ele decidiu, por conta daquela fome, daquele contexto desfavorável, peregrinar para uma outra terra. E a terra que ele escolheu foi uma terra que não era muito bem vista, né? A terra dos Moabitas. Ele levou a sua família para o território de Moabe. Quando a gente vai estudar um pouco mais sobre a origem dos Moabitas, nós vamos ver que Moabe, que foi o pai daquela nação, ele foi um filho de Ló, aquele sobrinho lá de Abraão, o filho que Ló teve quando ele foi embriagado pelas suas filhas, e aí teve um relacionamento com a filha mais velha, né, um relacionamento incestuoso,
entre Ló e a sua filha mais velha, e nasceu Moabe. Depois teve um outro relacionamento com a filha mais nova e nasceu Amon. Daí onde vem os moabitas e os amonitas, que foram inimigos ferrenhos do povo de Israel, mesmo fazendo parte do mesmo sangue, né? Ali, todo mundo mais ou menos meio que família, mas houve esse clima difícil aí entre eles. Então, Elimeleque, ele decidiu sair de Belém em busca de condições melhores, foi para Moabe. Lá em Moabe ele encontrou a morte. O camarada foi buscar a vida em outro lugar, mas quando você sai do lugar onde Deus te colocou, de repente, por causa de um momento desfavorável, uma situação que não é aquela que está te trazendo conforto, e você de uma forma obstinada, sabe, vê todo o caminho aberto e vai, sem ponderar primeiro, sem orar. É claro que a gente não está aqui para julgar, para jogar pedra em Elimeleque. Nós tomamos as nossas decisões. Claro, a gente também acaba tendo as consequências, né? Mas isso é uma lição para nós também, o risco que às vezes a gente corre em tomar decisões precipitadas. Às vezes o momento está difícil aqui, mas ainda assim o Senhor quer que a gente, como uma palmeira, né, uma palmeira bem plantada, enraizada, que mesmo ao soprar do vento ela se curva, mas depois ela volta para a posição original. Assim o Senhor quer também que a gente se mantenha no lugar onde Ele nos plantou, né? O que se requer de cada um de nós é que a gente tenha o chamado senso de posicionamento. É o entendimento de que você está em um lugar e de que esse lugar é o lugar que você deve estar, é o lugar que Deus determinou para que você estivesse. E quando você tem esse senso, você não se abala, você não é atraído por outras coisas que, de repente, quando você compara com a sua situação atual, ali será melhor. Mas se você tem o senso de posicionamento, o entendimento de que é ali, pronto, é ali que Deus vai te abençoar, é ali que virão as dificuldades, mas Deus vai te livrar de todas elas. Quando se tem esse senso, irmãos, o desfecho de tudo isso aí é uma vida vitoriosa, é uma vida abençoada. Agora, aquele que vai migrando aí da casa do pão para outros lugares, para Moabe, para não sei para onde, corre o risco de experimentar a mesma situação que Elimeleque experimentou, né? Levou sua família tentando buscar a vida e morreu. E também os seus filhos lá morreram, né? Eles se casaram, tal, com mulheres de lá, mulheres moabitas, mas acabaram morrendo também. E aí ficaram Noemi e as suas duas noras, vocês conhecem, né? Muito bem essa história. E de repente Noemi, ela toma conhecimento de que em Belém estava tendo pão novamente. A fartura havia voltado para Belém e Noemi então decide voltar. E aí tem aquela situação onde as noras de Noemi ali, né, uma decidiu ficar, a Orfa decidiu ficar mesmo lá em Moabe, voltar para a casa dos seus pais, e Ruth decidiu seguir a sua sogra em direção a Belém, em direção ao desconhecido, mas crente, né? Crendo no Deus que tem o controle de tudo e que ela entendia que ia valer a pena. E como valeu a pena, né? Como vale a pena qualquer pessoa fazer o caminho contrário. Alguém que está em Moabe correr para Belém, para a casa do pão, para o lugar de provisão, para o lugar da presença de Deus. Sempre o desfecho vai ser um desfecho abençoador. Então, elas voltaram e começa a história ali de Ruth respigando, né, nos campos de Boaz, ali pegando em um primeiro momento no campo de cevada, depois acaba a colheita da cevada, começa a colheita do trigo, e ela vai respigar o trigo. E aí é quando ela conhece Boaz e se aproxima, e depois tem o casamento. E aí uma coisa interessante que chama a atenção,
é que, a partir desse casamento com Boaz, Ruth ela passa a ter uma outra sogra. Ela teve duas sogras, né? A primeira foi Noemi, do casamento dela com Malom, de Ruth com Malom, e a segunda, do casamento dela com Boaz, foi nada mais, nada menos do que Raabe, né? Uma prostituta, aquela Raabe lá de Jericó, aquela que guardou os espias, aquela mulher que era povo estrangeiro, mas ali, né? É interessante a história de Raabe, porque no contexto de um povo estranho, fazendo parte de um povo estranho, ela, de certa forma, ela teve uma revelação de Deus. Ela foi uma profeta para os espias que foram enviados ali por Josué para espiar Jericó, antes da tomada de Jericó. Aqueles espias foram se esconder na casa de Raabe, e Raabe disse assim: olha, eu sei que Deus já tem dado Jericó nas mãos de vocês. Aquilo ali foi uma palavra, uma revelação que ela teve, que de certa forma trouxe encorajamento para aqueles espias, fortaleceu ainda mais aquela ação, né? E essa Raabe que protegeu os espias, aí teve aquela questão do cordão, do fio de escarlate ali na sua janela e tal, a preservação dela quando teve a invasão lá em Jericó, ela foi preservada, e aí ela conheceu um judeu, Salmão, né? Casou-se com Salmão, teve esse filho Boaz, que foi exatamente o que se casou com Ruth. Então, nós podemos perceber alguns detalhes, né? Veja quem faz parte aí da genealogia de Davi e de Jesus. Duas mulheres improváveis, né? Uma prostituta estrangeira e uma moabita que fazia parte de um povo que tinha sido, de certa forma, reprovado por Deus. Porque Deus havia dito, em Deuteronômio fala sobre isso, que Moabe, até a 10ª geração, sofreria por conta de uma oposição que o povo moabita fez quando Israel transitava do Egito para a Terra Prometida. Ao passar ali por Moabe, teve muita dificuldade, né? Os moabitas não quiseram ajudar, não quiseram favorecer, e isso deixou Deus irritado, né? Aquele que tem o controle de todas as coisas. Mas foi exatamente uma mulher daquele povo, hoje eu estou com um pigarrozinho aqui, foi uma mulher daquele povo que entrou nessa genealogia, nessa linhagem de Jesus. E aí a gente às vezes fica olhando para nós mesmos, né? Eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho dificuldades. Eu já falei isso aqui, eu tenho dificuldades. Embora eu tenha toda uma consciência da graça de Deus, da misericórdia de Deus, mas existem algumas coisas que a gente precisa se libertar, que insistem em permanecer na nossa essência, que é aquele senso de mérito, de merecedor. É claro, irmãos, ninguém é bom o suficiente para ser salvo por si mesmo, pela sua bondade. Ninguém. Todos nós aqui, uns tiveram uma história mais difícil, uma história às vezes até de oposição a Deus, uma história até de confronto contra Deus, outros fluíram melhor, mais tranquilo, já nasceram ali num lar que o apresentou a Deus e cresceu aprendendo a amar a Deus. Mas todos nós, na verdade, só estamos aqui porque essa misericórdia de Deus, essa graça de Deus nos alcançou. Então, eu mesmo, às vezes, tendo essa consciência de que não é pelo que eu fiz ou deixei de fazer, mas é porque Deus, que foi misericordioso e tem sido, mas às vezes eu fico pensando assim, Deus, quem sou eu, né? Por que eu? Por que o Senhor? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui no meio dos teus filhos, da tua igreja? Porque, irmão, se eu fosse contar um pouco aqui do meu passado, e jovem ainda, né? A forma como eu encarava as coisas de Deus, como a minha leitura sobre Deus e sobre a igreja, era algo assim digno de que Deus desse as costas para mim para sempre. E mesmo assim, aconteceu tudo diferente. Então, olhando para essa questão de Raabe, que era uma prostituta,
para a questão de Ruth, que era uma moabita, para a questão do Rubens, que era, sabe, era terrível. E olhando de repente, conhecendo a história de vida de muitos outros, é que a gente vai realmente tomando a consciência, né, se conscientizando de que é Deus mesmo quem transforma, é Deus faz todas as coisas. Né? Querido, antes da nossa conversão, antes de entregarmos, né, completamente a nossa vida ao Senhor, antes da graça do Senhor nos preencher completamente, o vazio existencial que existia dentro de nós, todos os porquês são necessários e naturais. Sim. Depois disso, a gente esquece os porquês e começamos a falar para quê. Uhum. Ótimo, muito bom essa. Para que você está aqui? Isso. Para que você está aí com a revista, a palavra, trazendo essa palavra para a gente? Uhum. Para que, Deus, o Senhor está usando a minha vida dessa forma? Uhum. O que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer usar a minha vida? Para que o Senhor quer usar a minha vida? Aí a história muda lá. E pronto, o pastor Ives, ele trouxe aqui um ponto que é muito importante. E eu tenho aprendido já a fazer essa pergunta, mas uma coisa que tem acontecido na minha vida, eu quero crer que de repente aconteça na vida de vocês também, é que se há um tempo atrás eu ficava perguntando por quê, e eu ficava constrangido, né? Por que o Senhor me salvou, me chamou, me escolheu? Eu ficava constrangido, porque eu achava que eu não merecia. Ficava aquele clima estranho entre eu e Deus, né? O constrangimento. Mas aí eu já aprendi a transformar tudo isso em um maravilhamento. Então hoje eu, de repente, até pergunto algumas vezes por quê, outras vezes para quê, mas eu faço isso já maravilhado, né? É uma coisa que me deixa maravilhado e me faz enxergar que não há ninguém que não possa ser transformado pelo poder desse Deus, sabe? Essas experiências acabam nos levando, como eu acredito que levou Boaz, que quando você olha para o contexto de Boaz, né, era um homem, ele era judeu, era um homem rico, e ele decidiu ali simplesmente se envolver com a Moabita, uma mulher estrangeira. Mas por que provavelmente Boaz fez isso? É claro que existe um pano de fundo aí, que foi a vontade de Deus, que foram os planos de Deus, mas no que diz respeito aos sentimentos de Boaz, Boaz ele se relacionou tranquilamente com Ruth, uma moabita, porque Boaz ele conhecia a história da própria mãe. Então, quando você tem experiência em alguma coisa, você encara as circunstâncias de uma forma diferente, né? Então ele fala assim, rapaz, se Deus fez isso na vida da minha mãe, se Deus transformou minha mãe em quem minha mãe é, então qual a dificuldade que eu teria com Ruth, né? É inadmissível para a gente, sabe? É inadmissível para a gente chegar ao ponto de nos tornar, de nos encararmos dignos de toda essa maravilha. É isso, é verdade. Entendeu? Então, assim, a gente, a grandiosidade, a maravilha de Deus é tão extraordinária e uma pessoa que mede, que coloca todos os oceanos na concha de sua mão. É tão maravilhoso que diz, peraí, mas eu sou tão pequenininho. Aí vem o porquê. Por que ele resolveu fazer isso por mim e por que ele resolveu me usar? É porque é muito grande para nós. É muito grande. Então, assim, o que cabe a nós é dizer, Senhor, está aqui. Está aqui. É. Diga. Deus, ele, o que ele fala, ele não desfaz o que ele fala. Né? Quer dizer, toda regra tem exceções. Né? O senhor falou que na igreja podia, por exemplo assim, perguntar a Deus, porque nós
a mulher que foi para lá, não sei o quê, mas Deus tem seus mistérios. Sim, com certeza. Né? Por que foi para lá? Deus conhece os corações das pessoas e tem alguém que seja salvo ali. Oh. Vai tirar daquele que tirou Lota, entendeu? Isso. Então, porque Deus diz assim, nenhuma ovelha está entrando mas não ovelha para circuncidar e entrar na congregação. Mas a mulher não é o cabeça, não é que lança semente, não. A mulher que vai lançar semente é Boaz. Então, Deus usou uma pessoa que tem humildade, que tem, não é, uma pessoa benigna, uma pessoa de coração, de verdadeiro, que Deus olhou e adorou a Deus. Esse que quer. Pronto. Independente de quem seja, qual seja a origem. Isso. Né? Independente de quem seja. A regra tem sempre essa sensação. Quando Deus faz, ele já sabe fazer. Ó, para não desfazer o que ele fez. É igual, por exemplo, a história de Jonas, né? A história de Jonas a gente critica muito. Rapaz, como é que pode? Jonas recebeu uma ordem expressa de Deus para ir para um lugar e ele foi para outro e tal. Intencionalmente, conscientemente, ele decidiu ir na direção oposta. Aí a gente, né, cai em cima de Jonas, tal, critica. Mas quando você procura ali nos meandros da história, né, ali analisar algumas coisas, você vai ver que no final daquela fuga de Jonas ali naquele navio, quando ele é jogado, quando ele é lançado, né, para a água, houve uma conversão em massa daqueles marinheiros ali. Eles disseram só o Senhor é Deus. Aqueles marinheiros que cada um tinha o seu Deus, cada um ali no momento de aflição, cada um foi buscar o seu Deus. E quando eles foram ter com Jonas, e Jonas contou ali o porquê que tudo aquilo estava acontecendo, e Jonas falou assim, pode me jogar, e eles jogaram Jonas. Se você for ver, naquele momento ali, todos se voltaram para o Deus de Jonas, para o Deus de Israel. Todos, houve um culto ali. Então, a gente olha assim, poxa, realmente, Jonas ele desobedeceu, era para ir para cá e era para ir para lá. Mas só que no final das contas, Jonas acabou indo para onde Deus queria, né? A obra acabou sendo feita. E aqueles marinheiros que estavam lá, né, naquele navio, também foram alcançados por Deus. E aí, apesar da desobediência de Jonas, será se Deus também não tinha esse plano de salvar aqueles marinheiros? E tudo aquilo aconteceu, que a gente atribui, logicamente, a uma deficiência no caráter de Jonas, mas tudo isso aconteceu também porque Deus queria chegar lá e ter um encontro, né, com aqueles marinheiros. Então, é por isso que a gente fala, cada história ela é cheia de perspectivas, de ângulos, de facetas, que se você se limitar a analisar uma história apenas pelo seu ponto de vista, a leitura que você faz e ponto final, você está correndo risco enorme de não alcançar a sabedoria. Pura verdade. Veja a história da Defaz. Isso. A própria Defaz. Como começou a Defaz? Quantas lágrimas, né, pastor Eliseu? Uhum. Será que naquele momento, né, o Senhor vislumbrava que ia chegar tudo isso que temos hoje? E o que vem mais pela frente? Não, mas Deus já sabia. Isso. Deus já sabia, usou a vida do pastor Eliseu, da irmã Suzana e de outros. Com o testemunho deles, outros foram se chegando, outros foram se chegando, outros foram se chegando, e nós estamos onde estamos e vamos muito mais. Então, assim, lá atrás ninguém entendia. Sim. Mas Deus já sabia tudo que ia acontecer. Ele se deixou ser usado e pronto. Exatamente. Então é muito importante a gente procurar né, correr atrás desse nível de maturidade que nos leva a olhar uma mesma história por vários ângulos. Por vários ângulos. Né? Não apenas por uma ótica só. Isso tem muito a ver com a maturidade. Aí quando você começa a olhar por vários ângulos, você começa a entender que nenhuma pessoa
assim, perdida. Deixa eu só concluir essa frase. Nenhuma pessoa é perdida a tal ponto que não possa ser encontrada por Deus. Quando você começa a entender, a ler as circunstâncias por várias óticas, você acaba se libertando de algo que o pastor bate muito aqui, que é da religiosidade. E a religiosidade leva as pessoas a analisarem as circunstâncias apenas por um ponto de vista. Mas existem muitos pontos de vista, muitas coisas que estão ali, né, relacionadas. Então, diga aí, meu pastor, o que o senhor vai rir? Você estava falando da pessoa se achar indigno. Sim. Indigno, se achar indigno é uma virtude. Porque o salmista, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Sabe por que ele disse? Ele não orou, Senhor, tem misericórdia de mim, não. Ele disse, segundo a multidão das tuas misericórdias, se compadeça de mim. A misericórdia de Deus era pouco. A misericórdia de Deus era, ele disse, segundo eu não sei como foi que ele arranjou esse negócio, sabe? Ele se achava tão indigno que na hora dele pedir misericórdia, ele achou que nem a misericórdia resolvia. Aí ele arranjou um termo e disse, Senhor, a multidão das tuas misericórdias, segundo a multidão das tuas misericórdias, tem misericórdia de mim. E foi por isso que ele se achou um homem segundo o coração de Deus. Então, você se achar indigno é uma virtude. E à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, né, no relacionamento com Deus, passando a conhecer mais a Deus, a tendência é cada vez mais a gente ficar constrangido mesmo, né? Quanto mais contato a gente vai tendo com a glória de Deus, com a presença de Deus, mais nós vamos entendendo o quanto de fato nós somos pequenos, limitados, né? Limitados, fracos, frágeis e dependentes dele. Então é um processo aí complicado para uma mente tão limitada como a nossa, mas ele nos dá graça, né? O Espírito dele está aí justamente para nos ensinar, para nos ajudar, e aí a gente vai avançando. Diga. Você falou de Jonas, né, o exemplo de Jonas, e será que Deus não queria salvar a Maria, né? E também eu vejo o lado de Ruth, de Noemi. Exatamente. Porque ele saiu, o pai de família saiu para dar socorro à família que estava passando necessidade. Mas o projeto já estava lá na frente, cara, que era Deus trazer Ruth para genealogia de Jesus. Eu vejo por esse lado também. Isso. Diga aí, Júlio, você está querendo falar? Sim. Mas Abraão também desobedeceu a Deus. Quando foi para Deus, quando ele em Canaã, esse tempo que tinha necessidade, desceu para o Egito, não é isso? Sim, quando ele teve fome ali, né? Chegou lá, Isaac também fez isso. chegou lá, Desobedeceu. Pois é. E aí a gente vê que Deus como ele, exatamente essa tônica do trimestre, Deus como ele governa todas as coisas, né? Às vezes a gente fala assim, rapaz, eu estou indignado com determinada pessoa que está na liderança do país, do estado, da cidade, essa pessoa que é o presidente do poder tal, que é o presidente, eu estou indignado, não pode, isso não pode. Irmãos, ou a gente tem a consciência de que realmente Deus, ele tem um controle de todas as coisas, ou então tem alguma coisa errada no processo, né? Porque é claro que determinadas pessoas que às vezes são levadas a uma posição mesmo, né, de destaque, na vontade, eu penso assim, a vontade de Deus é que todos esses postos fossem ocupados por homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, fiéis a Deus. Essa é a vontade de Deus. Que o presidente, que o governador, que o prefeito, que todo mundo ame a Deus, seja fiel, seja leal a Deus, seja honesto. A vontade de Deus é essa, né? Mas Deus muitas vezes permite que determinadas pessoas cheguem a determinadas posições, porque é através dessas pessoas, de repente, que algum projeto de Deus, algum plano de Deus vai ser realizado mesmo, e a gente conhece a história, a gente vê que mesmo em contextos difíceis, Deus permitiu que esses contextos viessem para que a igreja dele fosse cada vez mais
estruturada. E então a gente tem que ter essa consciência. Se a pessoa está lá, seja quem for, Deus permitiu. Ninguém deu. Pronto. Ninguém deu vamos respeitosamente aqui, ninguém deu um drible em Deus, um olé em Deus e passou desapercebido. Não. É difícil para nós, mas. Falar sobre, colocar uma pontinha na orelha da gente, sobre a indignidade, né? Se achar indigno. Sim. Você se achar indigno, às vezes, pode ser que vá numa vertente que você, vamos dizer, vai querer passar na frente de Deus, não vai, assim, indigno todo mundo é, mas quando ele escolhe, você passa a ser indigno porque ele escolheu. Por exemplo, Deus fez a promessa a Abraão e a Sara que Sara se achou indigna porque estava velha. Aí ela foi dar um jeitinho. Então, bota a gata. Então, ela era indigna. Passou a ser digna porque Deus prometeu. Aí ela eu não posso ter filho mais. Vou dar H. E causou esse problema, né? Um grande problema até hoje. Deus escolheu Jeroboão. Disse, vou fazer uma casa firme para você, Israel. Quando ele olhou para Jerusalém, disse, o povo vai lá sacrificar e vai me esquecer. Então, vou fazer 2 bezerros de ouro aqui e ninguém vai estar lá. Então, ele era indigno. Aí Deus escolheu, estava escolhido. Mas ele não. Vai dar errado alguma coisa. Você vai dar um jeitinho. Às vezes, você se acha, depois que Deus lhe escolhe, você tem que assumir. E é uma. Verdade. E é uma linha muito tênue, e é perigosa essa linha, né? De quando uma pessoa, por exemplo, ela se acha indigna, porque se ela não souber discernir ali até que ponto vai essa indignidade, ou seja, essa indignidade, ela tem que, se ela tiver que existir, ela vai existir no sentido assim, de você realmente olhar para você e falar assim, olha, eu só conquistei isso porque Deus me favoreceu, porque eu realmente não teria condições de chegar aqui, né? Essa indignidade, ela é boa nesse sentido de mostrar, de traçar esse paralelo entre quem nós somos e quem Deus é. O que nós podemos e o que ele pode. Então, até esse ponto, ela é importante. Mas ela também é perigosa, porque se a pessoa avançar muito e chegar no outro extremo, a pessoa vai se sentir tão indigna a ponto de desprezar o que Jesus fez, o sacrifício de Jesus, né? É como que se o sacrifício de Jesus não tivesse mérito. Jesus morreu por quem? Por indignos. Isso, pronto. Para torná-los o quê? Dignos. Entendeu? Essa é a diferença. Jesus morreu por pecadores para torná-los justificados. Uhum. Então, eu não posso dizer, eu sou pecador, porque tem gente que ora assim, eu quero filho de gente, esse pessoal não está lendo a Bíblia. Porque, tem misericórdia de mim, pecador inveterado que sou. Pelo amor de Deus. Aí realmente. E Jesus fez o que na sua vida? Isso. O que Jesus fez? Exatamente. Para você se achar dessa forma. Então, assim, eu vejo da seguinte forma. Por que temos o governo que temos hoje no nosso país? O Senhor permitiu? Sim. Para quê? Para abrir os olhos do povo do Senhor, que estava cada dia mais acomodado. Como ainda estão muitos acomodados. Hoje é culto de quê? Hoje é o quê? O que é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui em quê? Estudando a palavra. Escola do quê? Dominical. A gente veio para cá para quê? Para aprender da palavra. Cadê o povo? Sei, tem muita gente trabalhando em pensa. Mas os que não estão trabalhando? Cadê os cultos de oração? Como estão os nossos cultos de oração? Cadê o povo? Está querendo buscar? Não. Quer o quê? Liga para o pastor Eliseu ou para a irmã Suzana, ou então bota no grupo lá, ore por mim. 6 horas aí? 6 horas. Então, assim, Deus está balançando as estruturas da igreja, gente. Preste atenção, olha o que o Senhor está fazendo. Deus está balançando as estruturas da igreja. Quantos escândalos estão acontecendo? Por quê? Porque Deus está balançando as estruturas da igreja dele. De onde ele vai tirar o povo dele que vai para o céu. Esse é o detalhe. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e dar valor a isso.
dar valor às nossas raízes, dar valor ao que foi plantado lá atrás dentro da palavra. Eu estava conversando isso com os Zenilton agora há pouco, antes de começarmos a escola. Né? Quantas igrejas hoje só cantam hinos de humanistas egocêntricos, não vão para adorar, vão para receber alguma coisa. Vai para a igreja para receber bênção, vai para a igreja para receber oração, vai para a igreja. Deus quer fazer tudo isso em casa. Então o Senhor está permitindo algumas coisas acontecerem para abrir os nossos olhos. Por Exatamente. isso que ele usa quem ele quer. Isso. Eu não lembro agora, pastor Eliseu, se os irmãos me ajudarem. Havia um povo lá atrás, né, na época, que eles eram tão ruins que eles pegavam as mulheres grávidas e abriam as barrigas. E Deus usou esse povo contra o povo dele. Acho que os Moabitas, né, eu não sei, não me lembro quem foi, usou contra eles. Aí depois, Deus permitiu, mas depois castigou esse povo. Isso, Está entendendo? Então, assim, Deus está abrindo os nossos olhos. E a própria história de Esté aqui, que a gente vai ver depois, tem uma situação que o primo dela, né, Mardoqueu, falou assim, olha, rapaz, seguinte, quem sabe se não foi para esse momento que você foi levantar. E se você resistir aí, Deus levanta outro. E é por isso, eu não estou querendo aqui desmerecer quem quer que seja, mas é por isso que muitas vezes Deus vai lá em Moabe, pegar uma Ruth, porque às vezes os judeus, né, vamos traçando um paralelo, os de casa, não estão correspondendo. Então, Deus mostra assim, olha, rapaz, não depende de vocês não. Meu. Vocês estão achando que vocês são o quê? São o rei da cocada preta? Não precisa de vocês não. Não querem? Tá certo. Vai lá em Moabe, pega a Ruth, vai lá não sei aonde, pega fulano, vai lá em Jericó, pega uma prostituta. Se você ficar lá, mas que vai acontecer. Acabou, vai acontecer, vai sair. Jesus disse, né? Quer falar? Essas pedras, Não, era só um comentário com relação à questão do indigno. Né, as duas vertentes que o irmão falou, tem um lado bom em se achar, mas como todo excesso, né? E se você não cuidar realmente desse pensamento, eu sou indigno, e como o irmão falou, se você andar muito nesse terreno, daqui a pouco você está se achando um pobre e miserável, né? E a oração dos crentes, como o pastor está dizendo. Você vai orar e quer fazer um exercício tão grande de uma falsa humildade, achando que Deus vai se compadecer. Ficar com peninha. E diz, Senhor, eu sou que sou pecador inveterado, pobre e miserável. Também não é. Né? Como o pastor falou, nós éramos. Né? Romanos 6 fala muito bem do estado em que nós éramos, que nós estávamos e que fomos transportados para uma nova realidade. Exatamente. Então nós éramos tudo isso, pobre e miserável, antes de Cristo. Depois de Cristo, agora nós somos sacerdócio real, nação eleita, povo adquirido e templo do Espírito Santo. Isso mesmo. Isso nós somos Então, você é digno. Eu gosto de contar algumas experiências minhas. Diga. A indignidade tem que ter cuidado, porque eu posso me achar indigno diante de Deus. Sim. E outros acham indigno diante dos homens. Os fariseus faziam isso. Verdade. Então, não é errado você se achar indigno. Não, Isaías disse, eu sou um homem de puros lábios, nasci no meio de um povo de lábios impuros. E João Batista disse, eu não sou digno nem de desatar a correia das alpacas dele. Então, uma coisa é você se achar indigno para Deus, e outra coisa é se achar indigno para os homens. Se você fala para os homens, não é bom você estar dizendo assim, eu não presto, não valo nada, porque o diabo está bom. Entendeu? E até recomenda mal então, o reino que você está. Se você ser indigno, eu sou indigno diante do Senhor. Você vai falar para Deus, você diz, Senhor, eu faz como salmista. Nem a tua misericórdia serve, só se for a multidão. Agora, se você vai falar para homens, tenha cuidado. Lógico. Porque se você se abaixar demais, o diabo pisa na sua cabeça. Eu lembro aqui, irmãos, de uma passagem do meu ministério. Eu tinha 31 anos. Aí eu fui assumir uma congregação que, na verdade, aqui vocês chamam de setor, né?
Era uma congregação polo e tinha 7 congregações, e eu, inexperiente, para os irmãos terem ideia, eu tinha 9 anos de crente. Com 9 anos de crente, eu estava sendo ordenado a pastor. Depois de ter passado por todos os processos de auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista, pastor. E estava assumindo aquela igreja. E as demais, né, as congregações. E eu passei 2 anos, os 2 anos iniciais ali, brigando com Deus, dizendo assim, Senhor, isso não é para mim, Senhor, eu não tenho condições, eu não consigo. Foram 2 anos ali, minha oração era só isso. Senhor, não dá. Às vezes, quando uma coisa estava boa, né, a situação estava melhor, aí eu ficava, mas quando apertava um pouquinho, Senhor, não é para mim, não dá, não tem um jeito para isso, não dá certo. Teve um dia, depois desses 2 anos que eu ficava ali, teve um dia que Deus falou, rapaz, você está fazendo isso, você está me censurando. Você está dizendo que eu não sei o que eu faço. Você está com esse argumento aí, achando que, né, em outras palavras, como que eu vá ter pena de você, mas você fazendo isso, você está dizendo que eu errei, que eu me confundi, que eu não sei o que estou fazendo. Quando eu coloquei você nesse lugar, eu me equivoquei. Né? Então, Deus me repreendeu e a partir daquele momento eu falei assim, Senhor, nunca mais eu vou falar que eu não tenho condições. Se o Senhor me colocar, realmente, humanamente falando, a gente não tem, mas se o Senhor colocar, Ele vai dar as condições. Então eu comecei a tomar posse, né, do que Ele tinha ali para aquele tempo, sobre a minha vida, para que eu pudesse cumprir aquela missão. E a partir de então, ficou tudo mais leve, né? Ficou tudo mais tranquilo. As coisas fluíram porque... Mas é muito interessante e é uma experiência que eu passei, que eu faço questão de trazer aqui, para que ninguém aqui, nenhum de vocês, o que quer que seja que Deus coloque vocês, né, esse discurso, irmãos, não vale. Senhor, não dá para mim, eu não posso, eu não consigo. Ele não perguntou se a gente pode, se a gente consegue. Ele colocou a gente lá e tudo que precisa para que a gente cumpra aquilo é dele mesmo, é ele que dá. Né? A gente não tem mesmo nada, não tem nada que preste. Por mais que tenha alguma coisa que a gente acha que tenha, que de repente a gente tem habilidade, mesmo assim é lixo, né? No que diz respeito aí ao projeto dele, é lixo, irmãos. Qualquer coisa humana, do homem, é lixo. Agora, é claro que à medida que ele vai acrescentando, vai nos dando os recursos, aí a gente também não pode pensar que aquilo ali é fruto da nossa habilidade, né? Que a glória tem que ser para ele. Então vamos lá, que já tocou aqui o primeiro, né? Então a gente falou aí panoramicamente sobre Ruth, uma moabita, que teve essa experiência lá na sua terra quando uma mulher judia foi para lá, Noemi, então ela veio para Belém. Então essa mais ou menos esse é o panorama da história de Ruth. E tem a história de Esté, que aí é uma história também muito interessante, né? Esté é uma palavra hebraica que significa estrela, mas o nome dela na língua persa ali, onde ela cresceu, né? Ela era alguém do cativeiro, que viveu ali no cativeiro. O povo judeu primeiro foi para o cativeiro na Babilônia, mas depois de um tempo, desses 70 anos, o Império Persa, o Império Medo-Persa dominou a Babilônia, e muitos cativos ali, já na época do Império Persa, muitos cativos judeus tiveram autorização de voltar para Jerusalém, mas a grande maioria decidiu permanecer ali naquele ambiente, que estavam vivendo bem e tal, e não quiseram voltar para Jerusalém. E Esté, com seu primo Mardoqueu, foi um desses casos que permaneceram por ali mesmo, né, na região do cativeiro. E, então, como nós falamos, Esté significa estrela, e o nome dela ali, naquele contexto, era Radassa, que fala de um arbusto, de uma murta, né, uma planta bem simples, com flores brancas, com frutinhos vermelhos, que tinha um bom cheiro, né, um ótimo aroma, e esse era o nome dado a Esther, Radassa,
que significa murta, um arbusto simples. E a gente vê exatamente como é que foi o processo a história dela, né? Era alguém que era uma murta, uma simples plantinha, e foi alçada a uma posição de estrela, né? De rainha, de um império poderosíssimo, um império composto por 127 províncias, que ia da Índia até a Etiópia, era o campo de domínio ali do rei Assuero, dos reis da Pérsia ali naquele contexto. Então era um império muito grande, e Esther, uma improvável, foi alçada ao posto de rainha, né, ali naquele império, depois que a outra rainha, e aí a gente conhece a história, Vasti, ela foi rejeitada por não atender uma vontade do rei. Então aí por causa dessa rejeição, e aí a gente vê claramente os movimentos da mão de Deus no controle da história, né? Deus ali trabalhando, porque mais tarde ia acontecer assim, ia se instalar uma grande ameaça para o povo judeu, através vamos colocar assim, do segundo homem ali mais importante da Pérsia, que era Amã, ele um homem muito egoísta, muito soberbo, um homem que queria ser adorado, e quando ele percebeu que os judeus eles não adoravam, né, não se prostravam diante de homens, ele então tomou a decisão de exterminar todos os judeus. E aí foi exatamente nesse momento que esse Deus que tem o controle da história de todas as coisas, ele começou com todo respeito, a mexer nas peças do tabuleiro, né? A pegar uma moça, uma jovem, que era escrava, órfã de pai e de mãe, estava ali vivendo uma vida muito simples, e de repente ela é levada para um aposento do rei, com muitas outras virgens de outros povos, todas elas se reuniram, passaram ali, se não me falha a mente, um ano, acho que foi um ano, sendo preparadas, né, com mirras, com vários óleos essenciais, sendo embelezadas para o grande dia de se apresentarem diante do imperador, do rei. E quando chegaram ali, em todas elas, a que agradou de fato o rei Assuero foi Esther. Então Esther, ela foi colocada naquela posição de rainha, né? Uma mulher improvável aí, foi colocada naquela posição de rainha, e por conta de algumas virtudes de caráter e de espírito que aquela mulher tinha, o plano de Deus pôde seguir aí sem nenhum contratempo. Embora ela se sentisse amedrontada em um certo momento, porque isso de certa forma é normal, né? A gente, na nossa humanidade, nós temos algumas dificuldades, mas aí ela foi convencida, tanto pelo seu primo, também pela ação do Espírito Santo ali, de que realmente era ela e Deus estava com ela e ela podia ir, porque ia dar certo. Então, ela começou pelo começo das coisas, pediu para que o povo todo orasse e jejuasse, né? E a obra de Deus, todas as nossas ações, as nossas intervenções no âmbito da obra de Deus, elas têm que estar fundamentadas, têm que estar calçadas nesses elementos aí, na oração, no jejum e na promessa, né, que é dada pela palavra, né? Então, esse tripé aí, palavra, jejum e oração, quando esse tripé se torna a base das nossas escolhas, das nossas decisões, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. E quando você jejua, quando você ora, quando você vai buscar o direcionamento na palavra, você vai se direcionar nessa sua escolha exatamente na direção que Deus quer. E quando você está na direção que Deus quer, não vai dar errado. Não tem como dar errado, né? Costumo dizer que o grande segredo para nós vivermos uma vida de milagres, de respostas de Deus às nossas orações, é quando nós aprendemos a orar aquilo que Deus reservou, que Deus quer nos dar. Então, quando o nosso coração começa a se encher de desejos, quando ele começa a se inclinar por desejos
que estão alinhados com a vontade de Deus, irmãos, é só a gente pedir e vai receber. Não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade está em, muitas vezes, nesse desalinhamento, a gente quer uma coisa e Deus quer outra, e a gente fica pedindo, e Deus, como não é irresponsável, ele não vai dar. Ele não vai dar. E aí a gente fica, sabe, sempre naquela distância entre uma vida de promessas, de milagres, de provisão de Deus, e uma vida de expectativas que não são correspondidas. A culpa é de Deus? Não. É Deus que não tem poder para resolver? Não. É a gente que está querendo ir por um caminho que não é o que Deus planejou. Mas quando há esse alinhamento, que vem através da oração, das disciplinas espirituais, né, a gente aprende a identificar a vontade de Deus. E o nosso coração começa a desejá-las. Nosso coração, naturalmente, começa a desejar, começa a fazer os nossos olhos brilharem. Essas coisas de Deus para nós, elas começam a chamar a nossa atenção. E outras coisas que antes eram tão importantes começam a perder a importância. E quando essas coisas começam a chamar a nossa atenção, nós vamos começar a desejá-las e a pedi-las. E se a gente vai pedir, elas vão chegar, porque é aquilo que Deus quer dar para nós. A vida de milagre passa exatamente por isso, né? Por esse conhecimento. É claro que nem toda a vontade de Deus a gente vai conseguir conhecer, né? Mas aquilo que Deus reservou aí para a gente ter acesso, se a gente quiser, Senhor, eu quero andar após a tua vontade, na tua direção, eu quero saber exatamente, eu não quero ficar batendo com a minha cabeça na parede, perdendo o meu tempo, dando voltas no meu deserto, quando eu já podia ir direto para a terra prometida e tomar posse da promessa. Então, Senhor, me ajuda a identificar, me ajuda a desejar exatamente isso, me ajuda a me libertar daquilo que hoje tem prioridade, mas que na verdade é uma prioridade que não vai me levar a lugar nenhum. Me ajuda a estabelecer prioridades que estão alinhadas com a tua vontade. Irmãos, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Né? Vai dar certo sempre. Então, Esther aqui, ela começa as suas ações, os seus primeiros passos nesse grande desafio pelo começo, pelo jeito certo. Vamos todo mundo jejuar, vamos todo mundo orar e tal. E aí eu vou lá para a presença do rei, para a antessala do rei, e eu vou ver como é que vai ficar lá o movimento do cetro dele, né? Porque tinha uma lei lá que se o rei estender o cetro, a pessoa é admitida até a sala do trono, até a presença. Mas se ele não estender o cetro, né, era capaz até da pessoa morrer por estar ali já na antessala. No tópico anterior, você falou, acho que a tônica total da nossa lição hoje. Dependência. Dependência. Noemi foi dependente de Deus, Ruth também, Esther também, e ela foi dependente até do próprio rei. Uhum. Ela chegou não pulou etapa, né? Tinha na dela em dependência do rei, porque já estava dependente do rei dos reis, e ali ela teve graça. Aí, exatamente, o rei dos reis, o governador de todo mundo, o dominador, ele vai, trabalha no coração do rei para o rei estender o cetro. O que é que você deseja, minha rainha? Até a metade do meu reino. Olha, Deus purinho na história aí, né? Deus trabalhando. É por isso que o Matthew Henry diz que no livro de Esther não aparece o nome de Deus, mas a mão de Deus está em todo canto ali. Está em tudo ali, né? Vamos fechar aqui. É fundamental, né, irmão? Veja a dependência dela em tudo, né? Deus, às vezes, ele trabalha no repentino, assim, na nossa vida, nos dá um escape, mas isso não pode ser uma regra, né? A regra é mantermos a nossa vida de oração, de consagração. Às vezes, tem hora que a gente nem ora, nem pede, ele dá. Tudo bem, mas isso aí não é regra.
Isso aí é a exceção, a misericórdia dele, o cuidado dele. Mas o certo mesmo é a gente cumprir o dever de casa. E aí, irmãos, tudo vai ser mais leve, tá bom? Vamos fechar por aqui.